Graça e paz, amados. É com grande alegria que estamos aqui de volta para mais uma reflexão em momentos na eternidade, onde estaremos hoje com o tema guardados e protegidos à vista de um Deus eterno e soberano. E para o respaldo deste nosso comentário, desta nossa reflexão, estaremos vendo o livro de Salmos, no capítulo 17, versículo 18, que diz assim: Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Amados, este clamor do salmista, na época em que ele vivia, creio que deveria ser o mesmo em relação ao nosso tempo do qual vivemos hoje. Pois se olharmos para o mundo de hoje de uma forma ampla e com discernimento espiritual, veremos que desde aquela época até agora, tudo continua da mesma forma. Nada na realidade mudou, muda ou mudará. E esse fato é confirmado pelo livro de Eclesiastes, no capítulo 1, do versículos 8 a 10, que diz assim: Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Bem, amados, vejamos desta forma o que disse Jesus outrora quando por aqui passou e comparemos com a nossa atualidade, com a nossa época nesta geração. Vamos examinar Mateus 24, do versículo 3 a 14, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amados, creio estar claro, estar óbvio de que tudo o que temos visto e ouvido hoje, do que está acontecendo no mundo, já foi tudo anunciado por Cristo a nós. Sabemos que todos os apóstolos foram, de fato, excetuando João, perseguidos, mortos, por amarem a Cristo e por anunciarem a sua palavra. Vemos hoje também que o Evangelho vem sido pregado em todas as nações, por várias formas, seja pessoalmente, seja pelas redes virtuais, pelo que for, está sendo pregado em todo o mundo. Então, nós devemos estar atentos a tudo o que está acontecendo. É fato, amados, só não vê quem não quer. Bem, ou não é e nem se tornou espiritual, conforme exorta a Bíblia por meio do apóstolo Paulo, e que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2,
nos versículos 14, 15 e 16, que dizem assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amados, e digo isto também em relação aos desejos e anseios da humanidade, onde cada um que por seu interesse próprio não se importa de como irá atingir este propósito egocêntrico, onde nada o detém, com nada se importa, desde que seus desejos sejam todos realizados e de forma satisfatória para si mesmo, descartando sempre o coletivo e seu bem comum, trazendo sobre si mesmo, porém, as consequências descritas em Romanos 1, versículos 18 ao 32. E aconselho os amados para que estejam lendo estes versículos, examinando e refletindo a respeito, porque ali também está mostrando a nossa atualidade claramente, do porquê de tanta coisa, do porquê tudo vem ocorrendo de tão mal para com a humanidade. Uma das coisas que está relatada ali, amados, que eu vou aqui resumir é: o problema não é as pessoas não conhecerem a Deus. O problema maior está em as pessoas não quererem conhecer a Deus. Este é o fato crucial do qual traz à humanidade este mal que nós estamos vendo acontecer entre nós mesmos e causados tão somente por nós mesmos. A diferença, amados, em relação a estes fatos e ao que ocorria no passado, creio que está tão somente na proporção, onde hoje certamente está em maior volume e intensidade, aumentando assim proporcionalmente o egocentrismo, o egoísmo, a criminalidade, a inveja, a ira, o ódio e tudo mais que é pertinente àqueles que vivem e andam pela vontade da sua carne, totalmente alienados de Deus e da sua palavra e da sua perfeita vontade. Sendo assim, precisamos enfaticamente clamar ao Senhor para que nos ajude, nos dando tanto o querer como o fazer a sua vontade, atendendo assim à vontade do Espírito e não da carne. Pois está escrito em Filipenses 2,13 assim: Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amados, e precisamos buscar em Deus este poder, para que venhamos viver no Espírito e andar pelo Espírito. Exortação esta revelada em Gálatas, capítulo 2, versículo 25, que diz que se nós andamos pelo Espírito, vivamos então pelo Espírito. Pois assim como a iniquidade tem aumentado, a promessa de Deus para nós é que a graça derramada por Ele aos que a buscarem é multiplicada. Precisamos tão somente reconhecer este fato e receber dele esta grande e maravilhosa dádiva. Porque assim está escrito, a partir do versículo 20 de Romanos 5. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, onde a graça de Deus nos capacita a realizar a sua vontade, combatendo constantemente o pecado e seu tentador. Entenda bem, a graça de Deus não nos é derramada para que possamos pecar à vontade, pecar voluntariamente, porque desta forma, quanto mais eu pecar, mais graça de Deus eu tenho na minha vida e mais então eu posso pecar. Não é desta forma, amados. A graça de Deus
ela se intensifique em nós para que nós não pequemos, para que deixemos de pecar voluntariamente, para que possamos ter forças para lutar contra o pecado, para estar buscando a santidade do Senhor, no Senhor e para o Senhor. Atente bem para isso. A graça não nos permite pecar. A graça, ela nos capacita em não pecar. Sabendo, amados, que a graça, ela nos possibilita de ter em nós o autodomínio, nos fortalecendo para que não venhamos pecar contra Deus. Em Salmo 119, 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo 119, 105 e 106 diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Veja bem, amados, a graça nos fortalece para que possamos ter autodomínio sobre nossas decisões na vida com Deus, discernindo o certo do errado, o bom do mal, para o que devemos dizer sim, sim, e para o que devemos dizer não, não. Amados, pensemos nisto, enquanto ainda há tempo, enquanto a graça de Deus ainda é manifesta sobre todos os homens. Porém, a graça de Deus, ela não é irresistível. Muitos a têm resistido, muitos ainda resistirão, mas aqueles que já estão sob a sua graça e já reconheceram esta graça, que busquem cada vez mais esta graça, porque o pecado está verdadeiramente aumentando, a iniquidade está verdadeiramente aumentando, o amor a Deus, o amor ao próximo está verdadeiramente se esfriando. Então nós precisamos da graça de Deus para que possamos então combater o bom combate pela fé e não desistir jamais da caminhada com Cristo em amor, amando a Deus em primeiro lugar e amando ao nosso próximo igualmente, porque os dois mandamentos que se tornam um é este: amarás a Deus e amarás ao teu próximo. Então, amados, que possamos ser diligentes e pragmáticos em tudo para com a palavra de Deus. Eu quero aqui deixar um pensamento em relação a esta reflexão, que é este: assim como as pálpebras protegem os nossos olhos de coisas temporais e circunstanciais que os afetam e os prejudicam, da mesma forma é o Senhor com a sua palavra, protegendo aqueles que estão seguindo em sua direção, mesmo neste mundo. Que a graça abundante de Cristo seja com todos nós. Que a paz de Cristo reine em todos os nossos corações. Quero aqui deixar um abraço do amigo do pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo, e a oração de que Deus possa nos permitir de estar de volta em breve em mais uma reflexão em momentos na eternidade. Amados, fiquem na graça, fiquem na paz. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.